Bem, o nosso estudo de hoje está baseado em Colossenses capítulo 1, versos 9 ao verso 14. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Verso 9: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Neste primeiro capítulo, como já vimos aqui em ocasião anterior, Paulo destaca a preeminência de Cristo. E nesse capítulo ele destaca a preeminência de Cristo primeiramente com foco no Evangelho. Versos 1 ao verso 12. Ele mostra como Cristo é exaltado e afeta a vida dos ouvintes desta palavra, do Evangelho de Jesus. Depois, versos 13 ao verso 14, ele exalta Cristo em relação à redenção. Depois, a preeminência de Cristo, nos versos 15 ao verso 17, com foco na criação. Ele é exaltado na criação. Também na igreja, versos 18 ao verso 23, como Cristo afetou a nossa vida e como agora nós estamos debaixo do seu senhorio. E ele termina o capítulo 1 mostrando como Cristo foi preeminente no seu ministério, o ministério da pregação da palavra de Deus. Como vimos aqui no nosso estudo anterior, nos versos 1 ao verso 2 ele faz uma introdução. Depois, versos 3 a 14, ele revela ou registra as suas ações de graças e súplicas. E é exatamente isso que nós ainda estamos estudando aqui desde a ocasião anterior. Mas no estudo anterior nós vimos a primeira parte, onde ele registra a sua gratidão a Deus pela igreja, versos 3 até o verso 8. Nesta parte aqui ele destaca dois motivos pelos quais ele se dirigia a Deus com ações de graças. Primeiro, pelo testemunho dos crentes como evidência da sua salvação. Os crentes não eram meros conhecedores da palavra, eles viviam a palavra. O testemunho deles, a conduta deles, a palavra deles, a ação deles, a reação deles eram totalmente compatíveis com o evangelho que havia chegado até eles. E aqui Paulo destaca que eles tinham uma fé em Jesus Cristo, esse foi o princípio. Eles eram conhecidos pelo amor com todos os santos, para com todos os santos, e isso tudo estava sendo vivido por causa da esperança celestial que o evangelho havia comunicado. O testemunho do evangelho, ou como o evangelho estava frutificando em todo o mundo, assim também estava frutificando e crescendo no meio daqueles crentes em Colossos. E Paulo termina no verso 8, descrevendo o amor desses crentes em Colossos no Espírito Santo. O segundo motivo da sua ação de graça e da sua gratidão diante de Deus tem a ver com o modo como o evangelho chegou até eles. O evangelho chegou até eles através de Epáfras, que tinha ouvido o evangelho em Éfeso, cidade de Éfeso, levou o evangelho para eles, e Epáfras, ainda como novo na fé, tendo levado o evangelho, esse evangelho foi poderoso para converter a vida daqueles crentes colossenses. E Paulo aqui dá graças a Deus, porque o evangelho que ele diz no livro de Romanos, como o poder de Deus para a salvação, chegou até a cidade de Colossos. São basicamente esses dois motivos pelos quais ele oferece a Deus ações de graças. Nessa parte aqui, Paulo deixa claro que aquilo que a igreja tinha fé, a igreja tinha amor para com todos os santos, a igreja tinha esperança celestial por causa do evangelho que ele comunicou, e esta igreja tinha todas essas virtudes, e por isso Paulo agradece a Deus enquanto ele orava. Mas na parte de hoje nós veremos que Paulo também, ele suplicava a Deus a favor da igreja. Ele não apenas tinha motivos para agradecer a Deus, ele tinha motivos também para rogar na presença de Deus a favor da igreja. Por que Paulo faz isso? Porque a igreja, ela tinha necessidade de crescimento. E o que nós veremos aqui é
o destaque que Paulo dá nos versos 9 ao verso 12, de que a igreja tinha necessidade de crescer no conhecimento da vontade de Deus e, por causa desse conhecimento da vontade de Deus, crescer também no modo digno do Senhor. Então, a teologia, ela determina uma prática correta. A boa teologia, ela determina uma boa prática. Se nós conhecemos a palavra de Cristo, assim então temos condições de andarmos de modo digno no nosso procedimento, na nossa conduta como cristão. E Paulo, olhando para o testemunho da igreja de Colossos, que lhe chegou através de Epáfras, ele, como disse, agradeceu a Deus pelas virtudes que estavam presentes, como princípios. Mas Paulo também reconheceu a necessidade de crescimento daquela igreja. Os versos 9 ao verso 14, eles foram assim delimitados aqui no nosso estudo, porque no texto grego eles formam uma grande frase, uma frase muito comprida, um grande parágrafo. E este parágrafo está imediatamente relacionado com a argumentação dele no parágrafo anterior, versos 3 até o verso 8. E aqui Paulo afirma o que a igreja tinha, por isso ele dá graças a Deus e termina orando, registrando as suas petições a Deus, tendo em vista aquilo que a igreja tinha como necessidade. Nenhuma igreja é perfeita. Isso significa que nesta igreja ou na sua igreja, quem sabe você que está me acompanhando agora, não pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, você honestamente pode verificar motivos de gratidão a Deus pela sua igreja. Há muitos motivos para agradecermos a Deus, mas nenhuma igreja é perfeita, nenhuma liderança é perfeita, nenhuma atividade que a igreja realiza é perfeita. Por isto, a igreja carece de orações, porque ela tem carências, ela tem necessidades. E Paulo faz exatamente isto a favor da igreja de Colossenses, reconhecendo em tudo isto como o Evangelho de Cristo transformou aqueles crentes e como agora o Evangelho de Cristo precisa, ou Cristo precisa, aquela igreja carece da suficiência de Cristo, da obra de Cristo para preencher ou para completar todas as necessidades que aquela igreja ainda tinha. Então, Paulo faz toda essa abordagem, se nós pudermos ler agora o que diz o capítulo 1, verso 28, ele diz assim, no verso 28, o qual nós anunciamos, ele está falando aqui a respeito do Evangelho, ele diz no verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem. Ele está pregando o Evangelho e está advertindo, alertando, avisando, em certo aspecto até ameaçando os homens que o ouviam. Vocês estão recebendo o Evangelho que traz a salvação, ele traz também o anúncio da condenação. E Paulo está advertindo a igreja, com base no que lemos no capítulo 2, verso 8, por causa, como ele diz aí, das filosofias e vãs sutilezas, tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Havia uma heresia que estava percorrendo a igreja de Colossos, e Paulo está advertindo, e o motivo é por causa de uma ameaça que estava circundando a vida da igreja de Colossos. A razão de Paulo fazer essa advertência não era apenas por causa da ameaça, o aspecto negativo, especialmente por causa do aspecto positivo. O testemunho de Cristo pelo Evangelho deveria ser preservado. É dever dos crentes, uma vez que recebem a palavra de Cristo, que eles perseverem no Evangelho de Cristo e preguem com fidelidade o Evangelho de Cristo. Ele diz no verso 4 ao verso 5, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Por causa desta palavra e pelo poder de Deus que atua através dela na vida de todos aqueles que ouvem, Paulo adverte a igreja por causa de uma ameaça que estava cercando a vida daquela igreja. A expectativa de Paulo com todas essas palavras, conforme lemos no capítulo 4, verso 8, você pode conferir, é esta: eu vô-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então Paulo recebe a notícia de Epáfras
e ele, através de Tíquico e Onésimo, ele então remete esta epístola para a igreja colossenses com dois propósitos: dar notícias dele, que estava preso em Roma, e também para alentar o coração daquela igreja, para confortar o coração daquela igreja. Embora os crentes em Colossos estivessem produzindo fruto, como lemos no capítulo 1, versos 3 ao verso 6, Paulo sabia que aquela igreja estava correndo um grande risco, por causa da heresia que eu já mencionei aqui. Como crentes em Cristo, precisavam conhecer ou receber a verdade, mas também permanecer na verdade. Não apenas obter a informação, mas perseverar na prática, no atendimento, na obediência desta informação, da verdade, do Evangelho. Por isso Paulo tinha essa preocupação com a igreja, que o levava a orar por ela. A igreja tinha recebido a palavra, ótimo, maravilha, louvado seja o nome do Senhor, conforme ele descreve nos versos 3 ao verso 8. Mas o desafio não é apenas este. O desafio é, uma vez que recebemos o Evangelho, devemos andar em conformidade com o Evangelho. E por isso Paulo está orando a Deus a favor daquela igreja. Os falsos pregadores atraíam os cristãos com filosofias e mais filosofias, não muito diferentes dos nossos dias. Hoje em dia, em muitos lugares dentro da igreja evangélica brasileira, é muito fácil de você encontrar pessoas que sobem no púlpito, leiam uma passagem das Escrituras, fecham as Escrituras, colocam no colo ou ficam o tempo todo com a Bíblia nas mãos, filosofando, contando histórias, testemunhos, usando o fundo musical, tentando tocar as emoções das pessoas, induzir as pessoas às lágrimas, a terem experiências extasiantes, a terem experiências sobrenaturais. Ora, o Evangelho é substituído na prática por filosofias e filosofias, histórias e mais histórias alheias do Evangelho. Hoje não é tão comum, tão simples e tão fácil de encontrarmos pregadores que sobem no púlpito e explicam a palavra de Deus e aplicam a palavra de Deus. O Evangelho virou apenas uma desculpa para se falar tudo o que o pregador quer falar. Ele tem a mente livre para entreter as multidões e conduzir, infelizmente, multidões até coisas que não devem, explorando a boa-fé das pessoas e até mesmo incitando as pessoas à sensualidade. Isso acontece em nossas circunstâncias, em nosso meio, com muita frequência e de modo até mais rápido e fácil, através da internet. E nós, muitas vezes, por falta de discernimento e de maturidade do Evangelho, nós abrimos páginas na internet e ficamos ouvindo e nos permitindo ser influenciados por filosofias e mais filosofias alheias do Evangelho. Por isso, aqueles falsos pregadores nos dias de Paulo, que estavam escrevendo para a igreja de Colossos, estavam agregando outras verdades à fé em Cristo e provocando a relativização moral. Não é à toa que Paulo começa no capítulo 3, verso 5, dizendo para a igreja crente em Cristo Jesus: olha, vocês precisam fazer morrer a vossa natureza terrena. Vocês foram alcançados pelo Evangelho de Cristo e vocês continuam praticando coisas que não são dignas daqueles que conheceram a Cristo. Vocês precisam fazer morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, Paulo não está falando com ímpios, Paulo está falando com crentes novos na fé, que tinham recebido o Evangelho, mas que estavam sendo perturbados por falsos pregadores, incitando a impureza, do tipo ter relações sexuais fora dos limites do casamento, assim como ordenado por Deus na criação. Impureza. Isso estava acontecendo dentro da igreja, porque muito conhecimento alheio de uma vida prática produz falsa religiosidade, hipocrisia religiosa, esterilidade espiritual. Nós conhecemos muito, mas continuamos agindo como crianças espirituais, assim como descrito nas palavras do autor de Hebreus no capítulo 5, lidando com crentes antigos,
mas que ainda estavam se comportando como crianças espirituais, porque suas raízes não se aprofundaram a ponto de dizer não às tentações por parte dos falsos pregadores. Na vida cristã, conhecimento e obediência andam juntos. Não há separação entre aprender e viver, entre o Evangelho e a vida. Frequentemente ouvimos um tipo de comentário bastante absurdo, ao dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica, como se eles pudessem ser separados. A lei de fato denuncia o nosso pecado e revela que estamos mortos. Mas é o Espírito de Deus, segundo os méritos de Cristo, quem nos dá vida, que nos regenera. Isso não significa dizer que o Pai não age pelo Filho, segundo a ação do Espírito de Deus, pela palavra que foi pregada. Porque Ele escolheu o meio, é pela pregação da palavra que Ele comunica fé, a fé salvífica. Há aqueles que exaltam a experiência sobrenatural, livre, espontânea, extravagante, para depreciar o conhecimento da palavra, o estudo sério, sistemático, a pesquisa, a meditação. E há outros que exaltam o conhecimento, o intelectualismo religioso, a racionalidade da fé, e acabam se esquecendo do quanto necessitamos do poder do Espírito, o mesmo poder do Espírito que age através do Evangelho, a começar da nossa própria vida. Não se separa o Evangelho da vida, como não se separa o aprender o Evangelho, obter informações sobre ele e ao mesmo tempo, ao ouvirmos e compreendermos a palavra, ignorarmos tudo o que nós ouvimos no procedimento da nossa vida. É preciso haver uma fusão, uma conjunção entre aquilo que nós compreendemos por parte da palavra de Deus e também a medida do nosso comprometimento com esta verdade. E Paulo está aqui exatamente exortando estes crentes, comunicando a necessidade deles crescerem na fé, e ele está rogando a Deus por isto, porque aqueles crentes já estavam começando a se entregar às vãs filosofias que estavam causando relativização moral dentro da igreja, e por isso estavam se apartando da prática do Evangelho, quando já tinham conhecimento do Evangelho. No verso 9 nós lemos o seguinte: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e conhecimento espiritual. O que Paulo está tratando aqui? Olha, eu estou orando a Deus a favor de cada um de vocês, para que vocês, como ele diz, transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. Conhecimento. Aí ele diz, em toda sabedoria e entendimento. Você pega conhecimento, sabedoria e entendimento, parece que Paulo está orando aqui apenas por racionalidade, por intelectualidade cristã. E isso faz parte de uma necessidade que a igreja tem. Nós temos necessidade de compreendermos, desde quando Paulo ouviu por parte de Epáfras o testemunho dos crentes em Colossos como evidência da salvação deles, não deixou de orar por eles. Ele compreendia bem a necessidade da oração, não como poderosa em si. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: a oração tem poder. A oração não tem poder nenhum, meus irmãos, nenhuma. A oração não tem poder. Quem tem poder é aquele que ouve a oração. E quando nós não compreendemos bem isso, o que acontece? Nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar na oração. Aí tem oração forte, tem oração associada com óleo, porque sem essas coisas, a oração não tem eficácia. Nós desviamos sutilmente dentro da nossa igreja a fé em Deus e passamos a colocar a fé no homem. Veja como a heresia, ela é sutil. Ela é sutil. A oração não tem poder. Quem tem poder é Deus, que age segundo a sua soberana vontade. Paulo compreendia muito bem
isto. Ele entendia que a oração era um meio, e é um meio que Deus estabeleceu para que nós nos comuniquemos com Ele, para que nós falemos com Ele, segundo a eficácia de Cristo, porque as nossas orações, elas são imperfeitas. Quando oramos, segundo Paulo diz em Romanos capítulo 8, somos assistidos pelo Espírito Santo. E Deus só ouve a nossa oração porque é Cristo Jesus que intercede por nós. Ele diz também no capítulo 8 de Romanos. Então, nem orar como convém, sabemos orar. Que poder há em nossa oração? Nenhum poder. Poder está em Cristo, em Deus. E Deus ouve a nossa oração apenas pela mediação de Cristo Jesus. A oração, portanto, tinha o propósito de alimentar a confiança na vontade de Deus e não de manipular. A experiência da oração não ensoberbece o nosso coração. A verdadeira experiência da oração nos humilha na presença de Deus, pois passamos a ver a Deus como nosso único refúgio, o único que pode trazer resposta para nós. E diante daquele que unicamente tem a resposta e o poder para nos acudir, nós nos humilhamos desesperadamente na presença dEle, orando, suplicando, oferecendo ações de graças. A oração, que é justificativa para insultar a soberania de Deus e a sua perfeita vontade, é uma oração desprovida da verdadeira fé. A fé verdadeira, ela nos conduz a uma experiência de humilhação na presença de Deus. E é por isso que Paulo, ao invés de tomar qualquer iniciativa por conta própria, ele se dirige a Deus para lhe oferecer ações de graças e também para suplicar a Deus a favor da igreja, porque ele sabia quem era o Senhor e ele reconhecia que os seus mais legítimos esforços e os mais legítimos esforços da igreja eram suficientes e somente Deus poderia trazer certas respostas cruciais para a vida do seu povo. Por isso, Paulo orava, na experiência de alimentar essa confiança, de que Deus, segundo a sua vontade, há de socorrer o seu povo, de abençoar o seu povo. E ele suplicava a Deus, porque ele sabia que Deus tinha poder para isso. Tinha poder para isso. A oração incessante, porque Paulo diz, não cessamos de orar por vós, não significava orar sem parar. Alguém já perguntou, como eu posso orar sem cessar, né? Paulo não orava, até porque o testemunho de Paulo, em toda a sua história registrada no Novo Testamento, Paulo não orava 24 horas por dia. A oração sem cessar aqui significou apenas que Paulo não se esquecia de orar pela igreja em meio às suas rotinas diárias de orações. Ele sempre se lembrava da igreja de Colossos e orava pela igreja de Colossos. Estudamos aqui as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo orava por aquela igreja sem cessar. Ele registra isso na primeira epístola, ele registra isso na segunda epístola. Paulo estava orando pela igreja, sempre preocupado com a igreja. Ele diz isso no capítulo 11 de 2 Coríntios, que pesava no meio de todas as suas perseguições, maus tratos, açoites, traições, irmãos falsos. O que pesava ainda no coração dele era essa preocupação com todas as igrejas. Esse é o testemunho de Paulo. Ele tinha preocupação com a igreja, ele tinha preocupação com os crentes, e ele orava por isso, sabendo que a igreja tinha muita necessidade. Aqui Paulo diz no verso 9, orar e de pedir. Orar aqui é o verbo geral para oração. A palavra que Paulo usa aqui é prosexomai. Essa palavra é formada por duas palavras no grego, uma preposição, que significa colocar perto ou aproximar, e sexomai, que é falar, é o verbo falar aqui. E o que Paulo está usando essa palavra, esse verbo, para se referir a essa experiência de se aproximar de alguém para dirigir a palavra. Essa preposição grega também ela pode ser interpretada como direcionar, guiar. A ideia é de você se aproximar de alguém, você está no meio de uma multidão e você está falando, mas a pessoa não está te ouvindo. A pessoa com a qual você está falando não está te ouvindo, porque tem muito ruído no ambiente. Então você se aproxima dela e você direciona a sua fala para ela. Paulo usa essa palavra para se referir à oração. E ele usa também um verbo pedir, que significa solicitação, requisição. É um pedido que é feito.
Então essas palavras, elas embora pareçam ser sinônimos, elas têm significados distintos. Uma palavra, um verbo, significa se aproximar para falar, ou seja, o ato de orar. A outra palavra tem a ver com um conteúdo. Você se aproxima de Deus e oferece a Ele um pedido. É o conteúdo da oração. No verso 3, Paulo disse que agradecia enquanto orava. Agora diz que dirigia sua oração a Deus para suplicar. E a sua oração tinha um propósito principal. O propósito principal da oração de Paulo, aqui nessa parte do texto, é que aqueles crentes fossem transbordados de pleno conhecimento da sua vontade. Analisando como Paulo argumenta e expõe esse motivo principal, é preciso considerarmos o que ele diz aqui. Essa preposição significa dentro de, ou debaixo de. Então Paulo está orando para que a igreja seja transbordada de pleno conhecimento da vontade de Deus, ou dentro, ou na condição de toda sabedoria e entendimento espiritual. Porque o pleno conhecimento da vontade de Deus, separado da ação divina, que é essa sabedoria e entendimento espiritual, é mero conhecimento, assim como muitos têm conhecimento. Então Paulo condiciona uma coisa, uma necessidade, à outra. Ele ora a Deus para que a igreja seja transbordada de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A expectativa que Paulo nutria através das suas orações era que Deus desse à igreja pleno conhecimento da sua vontade. Transbordar é uma palavra que ele usa aqui, é um verbo. Ele usa isso como recurso de linguagem, uma metáfora. Imagina, você tem um copo e você enche o copo até transbordar. A ideia é esta, é dar além do limite, ou além da, vamos chamar assim, da necessidade, tá? Então eu oro para que vocês tenham um conhecimento da vontade de Deus superlativo, um conhecimento que excede os limites básicos da sua aceitabilidade. E Paulo está aqui deste modo, se referindo a esta compreensão e confiança na vontade de Deus, baseadas em razões mais do que suficientes. Para quê? Ele vai dizer mais adiante, para que a igreja tenha mais razões do que suficientes para recusar e resistir, não apenas os falsos ensinos, mas também as tentações de uma vida que não é compatível com aquela que ele vai descrever mais adiante como modo digno do Senhor. Então, por isso Paulo está dizendo, olha, eu peço a Deus que não dê apenas a vocês o conhecimento pleno da sua vontade. Eu peço que Deus dê mais do que isso, para que vocês sejam plenamente convictos de qual é a vontade de Deus para a vida de vocês, e assim sejam capazes de perseverar. Paulo usou a palavra-chave pleno conhecimento. Aqui no texto em português aparecem como duas palavras. Pleno no grego é plerô, só que essa palavra não aparece aqui no texto português, no texto grego. Ele usa uma palavra só, e essa palavra para pleno conhecimento é epignosis. Essa é a palavra que ele usa, uma palavra traduzida para a língua portuguesa em duas, pleno conhecimento. Por quê? A preposição epi significa acima e gnosis significa conhecimento, ou um conhecimento elevado, uma compreensão elevada da vontade de Deus, bem acima daquela que os falsos pregadores estavam pregando. Eu peço a Deus que dê a vocês uma compreensão acima dessas baboseiras que vocês estão ouvindo por aí. Em outras palavras, parafraseando isso que Paulo está dizendo. Vocês estão ouvindo muita bobagem, e eu peço a Deus que dê uma compreensão para vocês acima destas vãs filosofias que os pregadores estão comunicando e causando tanta confusão dentro da igreja. Ele pedia a Deus, porque tal conhecimento não pode ser resultado meramente da inteligência, das especulações ou das vãs filosofias humanas,
mas do Espírito Santo, que ilumina a mente do crente, mediante a palavra da verdade do Evangelho que tinha chegado em Colossos. Que esta palavra que chegou em Colossos seja um instrumento para que o Espírito de Deus dê a vocês um conhecimento tal da vontade do Senhor, que estas vãs filosofias, elas sejam rejeitadas facilmente, e não apenas rejeitadas, mas refutadas facilmente, porque vocês compreendem e vocês têm razões mais do que suficientes, dadas por Deus, para que assim vocês procedam e perseverem na fé que vocês receberam pela pregação do Evangelho. A vontade de Deus é revelada na palavra. Qual é a vontade de Deus? Nós vamos conhecer a vontade de Deus pela suficiente palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a autoritativa palavra de Deus. É através da palavra e dentro dos limites da palavra que Deus se revela a nós, que Deus revela a sua vontade a nós, não no misticismo de adivinhações, barganhas espirituais, sonhos e em revelações extra-bíblicas, como se Deus falasse conosco fora das Escrituras ou contra as Escrituras. Nós temos as Escrituras como suficientes. Se temos as Escrituras como suficientes, nós não temos necessidades de revelações extra-bíblicas, nem de adivinhações, nem de barganhas, nem de mandigas evangélicas, porque nós já temos o meio pelo qual Deus se revela a nós com segurança e autoridade suficientes. E esta palavra é dada, ou esta revelação da vontade de Deus, é dada a conhecer aos crentes pelo ministério de ensino do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Todos nós aqui poderíamos dar este testemunho. Eu cresci praticamente no Evangelho. Minha mãe me ensinou as Sagradas Letras desde quando eu era criança. E por ela fui levado com os meus irmãos à igreja desde quando eu era criança. Quando eu era menor do que eu sou hoje. Eu cresci praticamente no Evangelho. Mas o Evangelho para mim nunca fez sentido. E depois de uma certa fase da minha idade, eu resolvi abandonar a igreja, resolvi abandonar o Evangelho. E fui tentar viver a vida fora dos caminhos do Senhor, para a desonra da minha mãe, que me ensinou a andar neste caminho. Mas, num belo dia, isso já estava nos planos do soberano Deus, Ele me deu compreensão da palavra. Eu compreendi a palavra. E a partir deste momento que o Espírito me iluminou o meu entendimento para compreender o testemunho a respeito de Cristo, a minha vida nunca mais foi a mesma. E é isto que o Espírito faz pela palavra. Ele nos desperta. Calvino diz nas Institutas a respeito da iluminação do Espírito, que é essa compreensão que o Espírito Santo nos dá a respeito das Escrituras. Sem essa ação do Espírito de Deus, as Escrituras poderiam ser comparadas a um jornal, a uma revista, a um artigo qualquer da internet. Mas a partir do momento que o Espírito ilumina o nosso entendimento, nós olhamos para essa Escritura como uma revelação de Deus para nós, e por isso nós a respeitamos e a consideramos única e exclusiva revelação de Deus e da sua vontade para nós. Não há nenhum outro instrumento comparado, nem tradição humana, nem filosofia humana, nem revelação extra-bíblica. A Escritura é suficiente. É por ela que o Espírito nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. É pela Escritura que somos persuadidos a recorrermos a Cristo, o único que pode interceder por nós diante do reto juiz e do juízo que se aproxima. E é isso que Paulo está dizendo. Eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento da vontade do Pai, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, porque nós carecemos da ação do Espírito Santo para nos convencer das verdades reveladas nas Escrituras. Como já vimos, a cidade de Colossos estava localizada numa rodovia que ligava a grande cidade de Éfeso, indo a oeste, a 175 a 200 quilômetros, se chegava à cidade de Éfeso, mas a leste se dirigia para a cidade de Tarsus, hoje na Turquia, e também Antioquia da Síria, que se tornou base do ministério do apóstolo Paulo, a mais ou menos 80 quilômetros da cidade de Jerusalém. Essa via possibilitava
migrações de religiosos gregos pagãos, judeus, filósofos e místicos típicos da própria região. Então era uma cidade que estava sendo bombardeada o tempo todo de toda forma de crença. O conhecimento de Cristo chegou através da pregação do Evangelho e convenceu a muitos. Contudo, os ensinos dos falsos pregadores, baseados em conceitos judaicos, sincretismo helênico e filosofias humanistas, propondo uma espiritualidade alternativa, estava confundindo os crentes quanto a Cristo. O conhecimento que Paulo mencionou é incomparavelmente mais profundo que tal heresia, pois revelava o mistério de Deus e dava respostas diretas, não somente para questões existenciais, mas também para as responsabilidades morais diante de tal verdade, algo que Paulo vai focar a partir do capítulo 3 e capítulo 4, os últimos capítulos da epístola. Ele mostra no capítulo 1, capítulo 2, a suficiência de Cristo através da revelação, para depois dizer que a igreja, ela está debaixo dessa preeminência de Cristo, dessa autoridade de Cristo, e portanto deve viver de acordo com a fé, de acordo com a palavra do testemunho a respeito de Cristo, que lhe chegou através de Epáfras. Este conhecimento em toda sabedoria e entendimento espiritual não era um conjunto de conceitos teóricos vazios como o que ensinavam os falsos pregadores. Pelo contrário, tratava-se de um conhecimento aplicado pelo Espírito Santo, o qual iluminava o entendimento sobre a vontade de Deus revelada em Cristo e para Cristo, conforme estaremos estudando nos próximos estudos, versos 15 até o verso 23 do capítulo 1. Como essa revelação da vontade de Deus nos dirige a Cristo. E esta revelação se dá pelo Evangelho. É pelo Evangelho que Cristo é revelado. E nós compreendemos pela ação do Espírito como Deus fez convergir nele todas as coisas e para Ele. Por isso a igreja deve viver em função de Cristo, deve viver em função da vontade de Deus revelada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Verso 10 diz o seguinte: a fim de, ou seja, o conhecimento, ele tem um propósito. E qual é o propósito? De viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. À medida que crescemos no conhecimento, crescemos no viver. À medida que crescemos no viver, crescemos no conhecimento. Veja como Paulo trata o conhecimento no verso 9, ele vem e fala do modo digno de viver e termina falando sobre o conhecimento. Ou seja, o conhecimento nos leva à vida, e a vida deve nos levar ao conhecimento da vontade de Deus. Não tem outro caminho a seguir na verdadeira experiência e na verdadeira piedade cristã, se não conhecermos a Cristo pelo testemunho do Evangelho e vivermos em conformidade com esta verdade. E Paulo continua dizendo no verso 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando. Ou seja, como que nós vivemos de modo digno? Ele responde, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O propósito da oração era para que os crentes vivessem de modo digno do Senhor. Sua experiência era a seguinte: à medida que conhecem a vontade de Deus pela palavra sobre Cristo, que na mesma medida vivessem em função do seu inteiro agrado. E há duas questões importantes que eu quero destacar aqui neste verso. Primeiro, Cristo deve ocupar a nossa mente como um guia para todas as nossas condutas. Para todas as nossas condutas. O conhecimento de Cristo deve nos conduzir a um modo digno de vida, em conformidade com o inteiro agrado do Senhor. Então, Cristo deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, nossas vontades, as nossas prioridades, a nossa agenda, de tal modo que entendamos como viver de modo digno do Senhor. Veremos isso, como eu disse, nos capítulos 3 a 4, de um modo mais específico. A motivação exclusiva do crente deve ser o de viver de modo coerente com a pessoa de Cristo, para a honra de Cristo. Eu vivo a minha vida para honrar o Senhor acima da minha própria reputação. Segundo, a conduta que agrada ao Senhor envolve a prática de toda boa obra, é o que ele trata aqui no verso 10. E contínuo crescimento, ou seja, de progresso,
progressivo conhecimento da vontade de Deus. Ele diz, frutificando e crescendo. Isso é uma repetição do verso 6. Olha o que ele diz no verso 6. Ele diz assim, que chegou até vós, falando da palavra da verdade do Evangelho, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Aqui no verso 10, ele volta a falar sobre frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento. Só que agora ele não está se aplicando esta frase ao Evangelho, ele está aplicando essa frase agora à igreja. Da mesma forma que a palavra da verdade do Evangelho estava produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, Paulo esperava que os crentes fossem frutíferos em um testemunho genuíno da salvação e crescessem no conhecimento de Deus. Interessante essa relação que ele faz. Assim como o Evangelho estava frutificando e crescendo, eu oro para que vocês estejam frutificando e também crescendo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento da vontade de Deus não é limitado ou estático, ele permite que o crente cresça a cada dia nele. Então nós, os crentes, não podemos nos acomodar, não podemos entrar numa zona de conforto. Nós temos que continuar lutando contra o pecado na nossa própria vida. Temos que continuar almejando o crescimento e a maturidade espiritual, à semelhança do varão perfeito que é Cristo. Temos que a cada dia mais e mais almejar, nos tornar ávidos em viver em conformidade com o Evangelho, ou seja, produzindo frutos que dão testemunho de um modo digno de viver, segundo o inteiro agrado do Senhor. Quanto mais o crente cresce no conhecimento da vontade de Deus, mais maduro e consciente se torna em seu modo de agir e reagir em relação às suas relações interpessoais e também para com as diversas situações que o mundo nos oferece na experiência do viver humano. Quanto mais ele se convence da vontade de Deus, quanto mais ele conhece a vontade de Deus pela verdade, não apenas conhece, mas ele deseja viver de modo a agradar a Deus e não as suas próprias e conflitantes vontades. Quando a nossa vontade entra em conflito com a vontade de Deus, nós temos que reprimir, literalmente, escravizar, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão, para que a vontade de Cristo, a vontade de Deus Pai, seja revelada em nós, efetivada em nós, exercitada em nós e também por nós. Tal crescimento da vontade de Deus teria duas motivações aqui, versos 11 e verso 12 que nós leremos. Duas motivações, porque Paulo está aqui pedindo para que a igreja, ela viva de modo digno do conhecimento do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Duas motivações. Primeiro, verso 11. Sendo, veja só como o particípio está presente, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Primeiro, ser fortalecido em esperança, em perseverança com alegria. Então Paulo está dizendo, olha, vivam de modo digno. Eu oro para que Deus dê pleno conhecimento da vontade de Deus. Com qual finalidade? Para que vocês possam viver de modo digno do Senhor. Agora, qual é a motivação ou qual a expectativa que eu tenho nisso? É para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, da glória de Deus, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Este verbo fortalecer é um particípio passivo presente. O que isso significa? Significa que Paulo está indicando que o ato de capacitação é realizado sobre os colossenses e não pelos colossenses. Duas questões. Paulo está falando com Deus, Paulo não está falando com os colossenses. Ele está orando a Deus, porque ele espera que Deus faça isso. Segundo, olha como está a parte gramatical do texto, vocês sendo fortalecidos, segundo a força da glória de Deus. Ou seja, a expectativa de Paulo é que Deus, atendendo a sua oração, fortalecesse aqueles crentes, para que eles pudessem, de maneira perseverante e com alegria,
continuar frutificando em toda boa obra e continuar crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo afirma que os colossenses serão fortalecidos segundo a força da sua glória, enfatizando o fato de que o fortalecimento dos crentes depende da força da glória de Deus operando neles. Nós fomos salvos em Cristo, saímos da escravidão do pecado, mas agora estamos dependentes, completamente escravizados por Cristo. O crente não é uma pessoa livre. Em nenhuma instância o crente é livre. Antes ele era escravo do pecado de Satanás, agora ele é escravo de Cristo. Ele depende de Cristo. É um engano pensar que estamos livres do mundo, de Satanás, e livres da vontade de Deus, num estado de neutralidade, esperando o momento para aceitarmos a Cristo, esperando, e como se Deus também estivesse esperando o momento para que nós pudéssemos abrir a porta do nosso coração para Ele, como se Deus dependesse de nós e não nós dele. Paulo está dizendo: olha, eu oro para que vocês sejam fortalecidos na força da glória do Senhor, e assim vocês sejam perseverantes. O propósito é capacitá-los a perseverar e longanimamente, ou seja, pacientemente, com alegria. Sejam fortalecidos para continuarem perseverando, né, Guilherme? Continuarem perseverando, não desistindo jamais. Vem lutas, vem decepções, vem traições, vem dificuldades financeiras, vem crises familiares, vem uma hostilidade pela internet, vem uma crítica de uma pessoa, de um ambiente de colégio, de faculdade, de trabalho. Às vezes a gente se sente assim um pouco em dúvidas. Perseverem. A oração de Paulo é: Senhor, fortaleça a vida dos meus irmãos, fortaleça a vida da igreja, abençoa essa igreja, que essa igreja seja fortalecida na força da sua glória, para que ela continue com toda a longanimidade, perseverando, a fim de viver de modo digno neste mundo cada vez mais hostil. Essa era a oração de Paulo. Paulo orava para que a igreja fosse, para que Deus fortalecesse a igreja, a fim dela ser firmada na palavra da verdade e resistisse assim às heresias que ameaçavam a sua fidelidade a Cristo. Os colossenses não apenas deveriam perseverar, mas deveriam perseverar com alegria, com gozo, com satisfação. Este é o marco distintivo da perseverança cristã, pois não se trata de um compromisso assumido com murmuração, desejo contrário: eu não quero ir, mas eu vou assim mesmo. Não um compromisso meramente aparente, como por exemplo estar na casa de Deus apenas para amortecer um pouco as acusações de uma consciência religiosa, ou para dar satisfação a alguém. Aliás, há muitos que participam da igreja, há muitos que fazem orações e leem Bíblias por exigências dos pais, exigências dos líderes, dos pastores. Nos cultos pedimos para abrirem a Bíblia, para lermos as Escrituras. Começamos as nossas pregações lendo as Escrituras. Mas será que em casa, não tendo alguém para pedir para que você abra a Bíblia e leia, você está lendo a Bíblia todos os dias? O compromisso com Cristo, ele deve ser assumido com alegria, não baseado em exigências de outros, e não baseado em consciência, e sim baseado em consciência e interesse sincero. Eu compreendi a vontade de Deus em Cristo Jesus para a minha vida, e eu aprendi a amar o Senhor Jesus, e por isso eu viverei de modo digno do Senhor, porque eu quero, é a minha vontade, é a minha consciência, é o meu interesse, é o meu desejo. E quando nós vivemos a vida cristã baseado nessa consciência cristalina, formatada pela palavra de Cristo, e baseado no interesse sincero, nós perseveramos com alegria, sem murmuração. Essa alegre perseverança só é possível pela obra capacitadora de Deus. Paulo reconhece isso, é por isso que Paulo está se dirigindo a Deus para orar pela igreja, no progresso do conhecimento da sua vontade. Segundo, Paulo diz no verso 12: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Segundo aqui é ser grato.
Segunda motivação que é ser grato a Deus. E essa motivação é baseada nisto. Temos aqui o segundo e último verbo particípio no texto grego, relacionado ao viver de modo digno do Senhor, pelo qual Paulo orava pelos crentes colossenses. Veja como começa o verso 12. Dando, esse é um verbo particípio, que está ligado ao modo de viver. Como eu devo viver? Ele diz, dando graças ao Pai. Essa é a segunda motivação que devemos ter. Esta vida deveria ser movida por gratidão a Deus pelos seguintes motivos. Primeiro, Deus nos qualificou para participarmos da sua herança. Olha que maravilha, irmãos, sabermos disto. Deus nos qualificou para sermos participantes da herança, da sua herança. Paulo usou o substantivo kleros, isso aqui é muito importante, como tradução de herança. Essa palavra, esse substantivo, kleros, no grego, era o nome dado a um fragmento, um tecido, ou então um pedacinho de madeira, e eles gravavam o nome, por exemplo, Genivaldo, gravavam o nome do Genivaldo ali naquela madeira. Eles pegavam todos esses fragmentos e colocavam dentro de uma vasilha, dentro de uma botija, dentro de um vaso. Eles chacoalhavam aquilo para lançar sorte. Então eles chacoalhavam aquilo e enfiavam a mão dentro da botija e tiravam o nome. Aí tirava aquele pedacinho de madeira onde tinha o nome de Genivaldo. Então Genivaldo foi o escolhido. Paulo usou essa palavra, não foi em vão, não foi sem intenção, não foi sem motivação. Aqui o que Paulo está querendo passar como motivo dessa ação de graças que a igreja deve dar a Deus, é porque Deus soberanamente escolheu aquela igreja, escolheu cada um daqueles crentes para serem herdeiros juntamente com os demais santos da sua graça. Eu estava perdido em lugares distantes dos caminhos do Senhor, e Paulo usa essa palavra kleros para se referir a esse ato soberano de Deus, que intencionalmente foi lá no meio das trevas, pegou nas minhas mãos e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele me escolheu. Diferente do que acontecia tradicionalmente, socialmente na cultura dos gregos, inclusive também dos judeus, desde o Antigo Testamento, de lançar a sorte, num contexto de casuísmo ou de oportunismo, de um mistério, algo que nós não temos controle. Deus soberanamente escolheu cada um de nós. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Colossos. Vocês devem perseverar com longanimidade, fazendo isso com alegria. Um dos motivos é que nós temos que dar graças a Deus, porque Ele escolheu cada um de vocês. Mas há um outro detalhe importante aqui. Essa palavra tem referência na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, a terra prometida, chamada de herança. E esta herança da terra prometida, ela é usada na Septuaginta, a palavra usada na Septuaginta é kleros. A intenção de Paulo foi de alentar aqueles crentes, conforme lemos no capítulo 4, outrora gentios pagãos. Antes eles eram gentios pagãos, mas Deus agora os integrou no seu povo exclusivo, segundo a mesma graça estendida aos judeus crentes. São gentios alheios ao povo da aliança, mas Paulo usa essa palavra para dizer: vocês estão na mesma condição do que os judeus crentes, vocês são igualmente com eles herdeiros da mesma graça. Graças, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, ou seja, os qualificou, os tornou adequados, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E aqui nós temos um outro motivo, verso 13, Ele nos libertou, se referindo ao Pai, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso tem estreita ligação com a palavra kleros,
a herança que Deus deu aos colossenses. E ainda refletindo sobre a história do povo de Israel, Paulo agora cita no verso 13 como Deus fez isto. Ele transportou este povo que estava no império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus converteu o nosso estado espiritual, como transformou o estado espiritual daqueles crentes. Este verso ecoa a história bíblica do êxodo de Israel, com aplicação espiritual relacionada a uma transferência de cidadania. Os israelitas se encontravam escravizados no Egito, mas Deus os libertou daquela terra e condição para a terra de Canaã, onde se formaram um povo livre e suprido em todas as suas necessidades. A terra chamada de terra que mana leite e mel. Deus separou aquela terra na promessa que fez a Abraão, para que o povo ali pudesse ser formado. O povo foi para o Egito, foi formado depois no Egito. Aquela terra que tinha sido dada como herança para Abraão, agora Deus os leva para lá, expulsa aqueles povos e restitui aquela terra ao povo que Deus havia prometido ao patriarca Abraão. Então o povo sai da terra da escravidão no Egito e é transportado para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Assim Deus, pelo Filho do seu amor, nos transportou do império das trevas do pecado de Satanás, para vivermos debaixo do reino de Cristo, segundo o verdadeiro Rei e também segundo a verdadeira justiça. Para terminar, Paulo dá um terceiro motivo aqui, uma terceira motivação, para nós perseverarmos e andando perseverantes, segundo a palavra que nós recebemos do conhecimento da vontade de Deus em Cristo Jesus. É que toda esta mudança de condição, de estado, se deu por meio de Cristo. Esta herança que nós recebemos da nossa redenção se deu por meio de Cristo. E assim, mais uma vez, Paulo, pelo Evangelho, está exaltando Cristo, agora em relação à nossa redenção, no qual temos a redenção, se referindo a Cristo, a remissão dos pecados. Foi por meio exclusivo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que fomos escolhidos, qualificados herdeiros de Deus e convertido o destino eterno das nossas vidas para o seu reino. Destino eterno das nossas vidas foi convertido. Estávamos condenados a vivermos eternamente afastados da graça de Deus, da bondade de Deus, da presença de Deus. Mas Cristo Jesus mudou esta rota, mudou esse destino. Foi Ele, Jesus Cristo, não fomos nós, não foi o nosso conhecimento como ensinavam os gnósticos. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo e assumiu o nosso lugar diante da reta justiça de Deus, se sacrificando naquela cruz, entregando o seu Espírito, satisfazendo a justiça de Deus no nosso lugar. E assim Deus imputou a sua justiça a cada um de nós, conforme Paulo ensina no livro de Romanos. E fomos declarados justificados por meio de Jesus Cristo. Isso se deu pela obra expiatória e sacrificial de Jesus, pelo qual recebemos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Esse perdão é e deve ser sempre a causa da nossa alegria na perseverança e na gratidão ao nosso Deus e Pai. E quando nós compreendemos isto, nós não apenas ficamos satisfeitos com a compreensão, nós vivemos de modo digno. Nós atendemos a palavra de Cristo para vivermos para a honra do Senhor Jesus Cristo. Que essa seja a minha e a sua oração a favor de todos nós, a Igreja de Cristo. A oração para que sejamos transbordados do pleno conhecimento da sua vontade, a fim de vivermos de modo digno, da palavra que nos chegou, pela graça de Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é o poder do Senhor para a nossa salvação. E agradecemos também pela tua palavra, porque ela é o poder do Senhor para a nossa santificação. Livra-nos, ó Pai, dos enganos dos nossos dias. Dá-nos forças na tua glória para perseverarmos
com longanimidade e alegria, dando sempre graças ao Senhor por tudo o que o Senhor fez por nós, mudando completamente o curso do nosso destino eterno e fazendo isso através do Teu Filho Jesus Cristo. Nós rogamos ao Senhor, pois sabemos, compreendemos e estamos convencidos de que somos inteiramente dependentes do Senhor. Oramos não apenas por nós, mas por todo o Teu povo espalhado na face da terra. Olha, ó Deus, especialmente para os Teus servos, os missionários, que se encontram em lugares longínquos, debaixo, ó Deus, de muita ameaça, sendo, ó Deus, hostilizados, privados, que o Senhor os fortaleça neste momento, Pai, para que possam perseverar. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.